Olá, eu sou o João Ribeiro. E eu sou o Marcelo Mumu. Você está assistindo um corte do nosso podcast Papo VO2. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte e compartilha. Obrigado pelo convite, Marcelo, João. É uma honra estar aqui com vocês. A gente começou... Eu sempre gostei dessa área desde a época da faculdade, né? Então, isso, eu falo assim, a minha vida pessoal me levou para essa área também. Então, hoje eu sou médico do esporte, sou pós-graduado em nutrologia, pós-graduado em endocrinologia. A gente atua aí no consultório trabalhando nessa parte de emagrecimento, melhora de performance. E há muito tempo a gente já vem trabalhando e tentando trazer à tona e desmistificar, na verdade, mais do que desmistificar, descriminalizar a parte hormonal, né? Tirar da marginalidade essa parte. Sim, né? A parte muito criticada, né? Muito, Bomba. até hoje, né? Eu já Famosa tomei bomba. papo demais o Conselho Federal de Medicina. Há um tempo não... Você falou aí, já fui médico a gente já trabalhou na preparação de alguns atletas aqui em Goiânia. Teve um tempo que a gente estava afastado desse meio, agora a convite do Arthur, do Silvio, a gente abraçou a causa da Raquel. Inclusive, tá aí, ó, o troféuzinho dela aí, ó. Então. Você ajudou a trazer, ó. E aí, assim, com muito... Devido ao comprometimento dela, né, me encheu os olhos de novo de voltar a ajudar na preparação. A gente também está preparando aí a gente está transformando uma blogueira em atleta, que é a Candice. Não, pode falar que a gente quer a Candice aqui. Candice, queremos A gente tá você esperando, aí. hein, Candice? Vem dar seu relato de vida aqui para os meninos Mudança de pós-campeonato. vida, Bacana, então, cara, o ideal, assim, eu fui uma criança obesa, né, e luto, até hoje Foi luto. obeso, cara? Não, ainda sou, né, eu sou um obeso em tratamento, né, e a gente luta contra isso todos os dias. E isso que eu tava falando, me levou para esse caminho de ajudar as pessoas. E eu lembro que na faculdade eu já lia papers sobre estanozolol, Winstrol, Depot. Já tinha curiosidade. Essas são as lendárias, né? As clássicas, né? Essas são o as leite clássicas, branco, né? Então, a gente não tinha artigo, não tinha artigo hoje igual tem, né? Fácil ali, você abre o aplicativo e tal. Tinha que pedir para a bibliotecária, ver se achava um artigo, você tinha que ir com o nome do artigo ou o nome de quem publicou para poder pegar. E aí passava uma semana depois na biblioteca para pegar esse artigo pronto lá. É tipo um caça-tesouro, né, cara? Mas hoje está muito mais fácil. Hoje, para você ler antigamente, você já tinha, nessa época, já tinha o início do Anabolics, tinha a Bíblia GH15, que a galera, né? Hoje a gente tem muita informação. Hoje tem muita informação boa e tem muita informação ruim também, né? Então, a gente vem trazer isso à tona. É isso que tomar cuidado, você tem que saber filtrar, né? Exatamente. E para você filtrar, você tem que ter conhecimento prévio, né? Não adianta. Quem não tem... O que é o filtro? É o que você já sabe previamente antes de buscar aquela informação. Quando você vai fazer uma pesquisa ali no Google acadêmico, em qualquer base de dados, você tem uma ala lá que chama, uma ferramenta que chama filtro. Então, nesse filtro, você seleciona o que você quer pegar, qual que é o artigo que você quer selecionar, sobre que assunto que você quer, quais são as palavras-chave que você quer. Então, isso, para você saber desse filtro, você tem que ter conhecimento. Porque senão, o que você vai pôr no filtro lá? Nada, se você não tiver conhecimento. Porque é complicado, assim, nem tudo que tá lá, nem tudo que você baixa como artigo, igual... Foi aqui, João, que a gente tava comentando uma vez, foi com o Arthur, que a gente tava fazendo um estudo, episódio. Aí o Arthur pegou e falou assim, cara, ó, o estudo lá foi feito com 5 mil crianças, mas no mundo, né, no que a gente estava estudando era 5 milhões. Então, naquele artigo ele não vai servir para todo mundo, não é todo mundo que vai se encaixar nela. Dá um norte, e aí é onde você tem que ter o olhar clínico para separar as coisas, né? Saber ter então, assim, esses tempos atrás, um colega eu fui questionar ele na rede social e ele falou, mas tem artigo falando da cafeína e tal, né? Então me manda o artigo. Ele mandou um artigo com 15 atletas, um N gigantesco de 15 pessoas estudadas, 15 ciclistas. Mínimo é 20? 15 ciclistas, ou seja, já era um público enviesado, já um público treinado, e que e contradizia o título do artigo, entendeu? Então, assim, publicar hoje em dia é muito fácil. Você consegue publicar artigo. Agora tem que ver se você consegue publicar em revista de peso ou não. E eu falo, você consegue hoje, através o mundo do artigo científico hoje, ele corrobora com tudo que você quiser provar. Você consegue provar tudo, porque existe uma coisa que é a deturpação do artigo, é o estupro, desculpa a expressão da palavra, mas é isso mesmo, é o estupro do resultado do artigo. Você torce o artigo até sair o resultado que você quer, até para ser aceito em revistas. Né? Então, às vezes você manda o artigo, você quer uma revista indexada, ele não é aceito de primeira. Aí eles mandam para você o que você tem que fazer para ser aceito, para você corrigir.
E aí, nessa correção, muitas vezes, você perde o sentido original do artigo. E aí você acaba por querer ter o status de um artigo publicado numa revista indexada, numa revista de alto peso, você acaba mudando a ideia inicial do artigo, que não é o mas que a hoje gente assim, quer, tá tendo né? muita informação. A gente tem um professor aí, da Federal, não posso falar o nome porque dá uma merda pra mim. Ele melhor gosta não. muito, né, Silvio? Mas ele tá tendo muito artigo retificado, cara. Tá tendo muita coisa aí. E já está sendo citado fora do país, né? Como um grande fazedor de caca, né? Fake news, né? Muito fake news. Tem até o Arthur fala, se eu não me engano, essa frase. A verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Né? Exatamente. Porque sempre um artigo, ele sempre tá derrubando o outro. E sempre isso, sempre outro artigo para corroborar. Então, assim, na verdade, a gente tem que ir muito pela prática clínica. Os artigos, a gente não pode isolar e falar que não serve de nada. Lógico que serve. Mas os artigos servem para criar curiosidade, para tirar algumas informações, para nortear a nossa conduta em consultório. Sim. E tem muita coisa que a gente faz no consultório hoje que a gente abriu caminho para a galera mais nova que está vindo, né? Então, quando eu falo aí que a gente já bateu de frente com o conselho, é verdade, né? Na época aí, quando eu preparei um atleta que vocês conhecem bastante, a gente foi dar uma entrevista na televisão e o conselho falou que eu estava fazendo apologia para o uso de anabolizantes. Mas por que é tão, assim, é tão criminalizado? Por que eles apontam tanto o dedo? Porque é falta eles falam de informação. Que você não pode usar hormônio para fim estético, né? Isso está lá, o Conselho Federal de Medicina não vê isso com bons olhos. Mas isso é uma coisa que tem que ser atualizada, Marcelo. Se você perguntar para mim o porquê, eu também nunca entendi o porquê. E a primeira vez que eu recebi uma visita do Conselho Federal de Medicina falando que não podia prescrever hormônio para fim estético, eu perguntei, então por que a cirurgia plástica pode ser feita para fim estético? Mas é porque o hormônio suprime o eixo hormonal, você usa dose suprafisiológica, e aí eu falei, mas o efeito leva a câncer, e vem aquele assunto todo. Eu falei, mas quantas pessoas hoje em dia morrem na mesa de cirurgia plástica? Documentado. E quantas pessoas morrem diretamente pelo uso de esteroide anabolizante, de hormônios, derivados de testosterona? Vocês têm isso documentado? Então, assim, quer dizer, por estética a pessoa pode ir lá, se submeter a uma intubação, se anestesia geral, bem incisivo, colocar silicone. A mulher tem os 2 peitos, ela tem bunda, ela não precisa funcionalmente colocar uma prótese. A cirurgia plástica inicialmente foi criada para ser reparadora. Eu faço questão de falar isso em todo podcast que me chamam para falar do assunto, porque isso às vezes não chega em todo o público que a gente quer. Sim. Então, a cirurgia plástica ela foi criada para isso, para reparar. Mas é bem visto pelo Conselho Federal de Medicina o homem submeter a um procedimento estético. Com o tempo foi mudando, né? E aí tem lobby, né, cara? Tem interesse, né? A gente tem que falar isso, a verdade. A gente tem conselheiros que são cirurgiões plásticos, entendeu? A gente tem filhos de conselheiros que são cirurgiões plásticos. A gente tem grandes clínicas de dermatologia, eu trabalho numa grande clínica de dermatologia. E não estou falando que isso está errado. Eu só não aceito falar que o uso de hormônio é errado. Ou seja, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Mas também não usa erro, né? Por exemplo, você vai, vamos lá, tem que haver ali uma prescrição de um determinado hormônio. Sim. Você pede uma bateria de exames. Claro, não é aleatório, né? Até mesmo para sua consulta. Não é nas escuras, né? Tem um aluno meu que foi nele, né? Aí, antes, ele me pediu o exame, né? Eu falei assim, tá vendo a diferença? Só que assim, ele não tá pedindo exame pra prescrever hormônio. Ele falou, não, mas ele já vai prescrever. Eu falei, não, ele quer saber como é que você tá, ele quer te conhecer. Como que tá? Você vai falar com ele, mas você já sabe como é que tá. Até porque, o que acontece? Às vezes a gente pede, primeiro porque o mundo de hoje é corrida, a gente ganha tempo com isso, né? O próprio paciente hoje não quer ir numa consulta para, a partir dessa consulta, você pedir os exames para ele depois ter que pagar outra consulta para poder fazer a conduta terapêutica, né? Sim. Então a gente pede também para adiantar o tempo, tanto do paciente quanto o da gente também. Na verdade, isso é para documentar como eu recebo o paciente. Então, eu peço alguns exames de imagem também. Por quê? É muito comum o paciente já ter usado o hormônio, aí sim é o problema. Por conta própria, ter usado ali, eu brinco, na boca podre ali, prescrito por alguém que não foi capacitado. Ou por até alguém que é capacitado em termos de conhecimento, mas não tem um registro para poder prescrever isso, entendeu? Não é da área dele. E aí eu falo, cada macaco no seu galho, entendeu? Não tem... É para conhecer o indivíduo, né? Então é para documentar, saber como é que eu recebo, se ele tem algum problema de saúde prévio, né? Que às vezes nem ele sabe que tem,
né? É muito comum, por exemplo, às vezes você pega um paciente que tem um hemangioma no fígado, que é uma lesão benigna, mas que no ultrassom dá uma cara de nódulo, lembra um nódulo, mas ali aí quando o médico joga o Doppler, vê que é um hemangioma. Imagina esse cara vai fazer o uso de hormônio e não sabe que tem esse hemangioma. Aí ele, por algum motivo, faz esse exame depois, né? E aí, pô, aí aparece esse hemangioma. Aí ele não sabe se foi o uso do hormônio ou não. Ah, bacana, então, assim, é mais para documentar, ó, cara, você tem esse hemangioma antes de usar qualquer coisa. Ou então, assim, ó, esse hemangioma aqui você tem, mas você já fez uso de hormônio por conta própria. Não que o uso de hormônio levou ao hemangioma, mas para eu documentar como que eu recebo. É uma prática minha, isso, entendeu? Bacana. Então a gente deixa ali as claras como que o paciente vai começar o tratamento. E claro, para a gente conhecer os níveis hormonais dele. A anamnese bem, assim... a gente faz parte da anamnese, né? A parte dos exames laboratoriais. Então a gente tenta ser o mais completo possível. E assim, gente, é bom deixar claro que isso não vai eliminar a chance de dar um efeito colateral. Não é porque eu pedi muitos exames que o cara não tem chance de... Não, o exame não vai interferir na minha conduta diretamente, mas vai me fazer conhecer melhor aquele paciente fisiologicamente falando. Vai saber como é que tá os marcadores. Exatamente. Foi uma pergunta que eu recebi lá na academia. Falou assim, tem hormônio que não tem efeito colateral? Não, cara, é o que você não usa, né? Na verdade, efeito colateral é muito dose dependente e muito tempo dependente. Claro, existem pessoas que, por exemplo, tem mulher que eu já prescrevi 2,5 mg de oxandrolona, que no mundo que a gente vive é nada, né? A gente, ainda mais quem já preparou atleta sabe disso. Sabe e, cara, com 2,5 mg de oxandrolona, ela tem vários efeitos colaterais. Assim como já aconteceu, mulher de usar dose alta de oxandrolona, eu recebi mulheres usando dose de 20, 30 mg de oxandrolona, que é considerado alto para o público feminino, e não ter nada de colateral. Então, assim, isso é muito individual também. O colateral depende muito da sua sensibilidade. Então, a receita de bolo. Mas a gente fala que, em média, quanto maior a dose, né, assim, de uma forma geral, quanto maior a dose, mais chance de ter efeito colateral. Né? Então, assim, para não ter nada de efeito colateral, você tem que não usar. Né? Entendi.